Pedro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um assunto aqui no Bastidores do Poder que acho que fez bastante diferença na rotina de todo mundo que gosta de sair, que gosta do consumo da bebida alcoólica e que criou talvez um pouco mais de responsabilidade, né, em não beber e dirigir justamente por conta da lei seca. E a lei seca está de aniversário, viu? Essa legislação faz 12 anos hoje. Como o tempo passa rápido, né? Foi outro dia que a gente discutia essa legislação. Já tive a oportunidade de fazer algumas matérias sobre a lei seca e o saldo dela, acho que é o que vale mais e muito mais do que essa mudança de comportamento que houve em uma parte das pessoas, porque a outra parte continua sendo irresponsável do mesmo jeito. E o saldo é nada mais, nada menos do que 41 mil vidas salvas. Impressionante durante esse período de tolerância zero para os motoristas que dirigem sob efeito do álcool. 12 anos de lei seca, houve uma redução de pelo menos 14% das mortes no trânsito. É coisa pra caramba, né, Pedro? Já fiz algumas reportagens sobre esse assunto. E uma conversa que eu tive com um policial militar lá de Brasília ficou muito na minha cabeça, porque ele falou pra gente que a preocupação da polícia militar, dos órgãos de trânsito, não é com aquele motorista que tá ali saindo cambaleando do bar e vai pegar o carro, porque esse... Por questões culturais e tal, ele tem uma chance maior de ser barrado pelas pessoas. Mas a preocupação maior é com aquele motorista que tá lá, bebeu a cervejinha dele, mas acha que tá bem, sabe? Ele acha que ele tá com tudo ali certinho e aí tá tudo ótimo para pegar o carro. Porque a gente acha que tá bem, mas na verdade a sua visão tá sendo afetada, os seus sentidos como um todo estão sendo afetados. E é aí que mora o perigo. Eu achei bastante interessante, foi algo que me marcou em relação a essa reportagem que a gente fez lá em Brasília sobre esse assunto. Na época, se eu não me engano, eram os 8 anos da lei seca. Olha aí, já estamos nos 12 anos da lei seca agora. E é uma legislação muito importante que tem também bastante efetividade aqui em São Paulo, né, Pedro? Tem. Ô, Isabel, tem um ponto muito importante, né, nessa questão aí dos acidentes, né, com vítimas fatais de trânsito envolvendo a bebida alcoólica, que é justamente o caráter culposo ou doloso dessa conduta. Muitos juristas entendem que é preciso se alterar essa interpretação que se tem, e o sujeito que bebe e dirige pratica um crime doloso, tem de responder pela pena mais alta, tem de responder no tribunal do júri. Com a intenção de matar, né? Com a intenção de matar, com a figura do dolo eventual. Isso a gente não conseguiu ainda avançar. Nós tivemos muita mudança na legislação. Hoje nós temos blitz em todo o país. Importante a gente trazer para o nosso ouvinte aqui que essa lei está fazendo aniversário, né? E claro que a consequência é a gente fazer um balanço daquilo que ela pôde proporcionar para a sociedade. Por isso, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o coordenador da mobilização de médicos e psicólogos especialistas em tráfego do Brasil, o Alisson Coimbra. Ele está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai, Alisson? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui para falar de uma coisa tão importante que é o trânsito, e um dia que se comemora a lei seca, mas que o Brasil ainda tem muito a melhorar sobre a legislação de trânsito. Oi, Alisson, boa noite para você, seja bem-vindo. Explica pra gente, então, o que ainda é preciso melhorar, que avanços a lei seca trouxe, mas que brechas também ainda há pra gente ter um cenário com mais vidas ainda salvas no Brasil em relação a essas situações no trânsito. Sim, um importante fato é que a lei seca, desde 2008, quando ela foi sancionada, ela está em evolução, assim como a sociedade brasileira e os motoristas de trânsito de todo o Brasil. Vocês citaram agora a questão das responsabilidades judiciais do motorista. Já foi um avanço em 2018 com o aumento das penas mínimas e máximas, mas ainda esbarra naquela questão do homicídio culposo, mas já é uma pena exemplar de 5 a 8 anos. Mas também o caráter punitivo para lesão corporal grave ou gravíssima, em acidentes que o motorista comprovadamente está fazendo uso de bebida alcoólica.
A questão da lei seca é que ela tem que sair do eixo Rio e São Paulo com a mesma efetividade para outras regiões do Brasil. Em termos de escrita, a lei seca está completa, ela é uma lei respeitada hoje em todo o mundo. Desde 2012 ela evoluiu para a alcoolemia zero, ou seja, a tolerância zero a qualquer nível, com qualquer nível de álcool, ou ao etilômetro, que é o bafômetro, ou nível sanguíneo. E mais, ela evoluiu também com outros mecanismos para comprovar que o motorista está dirigindo sob efeito do álcool, fotos, vídeos e até mesmo avaliação pela autoridade do trânsito, pelo agente de trânsito no momento. Tudo isso já direciona. Mas, na nossa opinião, né, como médicos especialistas, como psicólogos especialistas, porque o motorista que bebe, ele não tem só uma doença orgânica que depende do médico, ele depende também do psicólogo, da questão mental, da saúde mental, da dependência de substâncias também psicoativas. Mas hoje o Brasil só vai evoluir quando a lei seca for estendida a outros municípios e estados do Brasil, com o mesmo rigor que se vê em São Paulo e no Rio de Janeiro, e quando o Poder Judiciário agir severamente e exemplarmente, punindo inconsequentes que ainda se arriscam, e pior, não é somente a vida deles que está em risco, mas de pedestres, ciclistas e passageiros. E essa interpretação que a gente tratava aqui antes do senhor chegar na conversa, né, de que esse é um crime doloso, porque há, de uma certa forma, né, uma intenção do sujeito que bebe e dirige, ele está assumindo o risco, né, de provocar um acidente, de provocar uma morte. Alguns tribunais não aceitam ainda essa tese e jogam o julgamento desse caso para o crime culposo, quando a pena é menor, né? E aí o sujeito acaba respondendo muito pouco, né? Acaba pagando, né, muito pouco pelo ato cometido. O senhor acredita que essa punição mais severa poderia reduzir ainda mais o número de acidentes? Sim, como médico, nós temos sempre que acreditar que a ciência vai prevalecer, que o bom senso vai prevalecer. Mas é preciso também que o Poder Judiciário venha para essa luta com o mesmo rigor do que a lei é aplicada hoje quando o motorista é submetido a essas fiscalizações. O motorista é ciente que qualquer nível de álcool vai alterar os seus reflexos, as suas respostas, a sua consciência, vai torná-lo mais agressivo e mais imprudente. Então, é uma incoerência, porque se ele já está ciente que essa substância na sua corrente sanguínea vai provocar esses efeitos colaterais, o desfecho desfavorável já é aceitável a partir do momento que ele toma a primeira dose. Então, a nossa recomendação sempre, na dúvida, não beba, na dúvida, não consuma. O bombom que tem licor, foram questões muito antigas, né? Bem do início dessa questão da lei seca, mas é preciso que tenha o aumento da fiscalização e o aumento da punição, porque não pode uma vida perdida no trânsito ser julgada por um preço, por uma indenização, por uma cesta básica e pela suspensão definitiva do direito de dirigir. Nós temos que pensar que a vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser os nossos familiares, e é um crime, e a intenção realmente, quem bebe e dirige, sai de casa com a intenção de matar. Porque ninguém sai com a intenção de casa de morrer. Com certeza, né? Em relação ao número de acidentes, né? A gente ainda registra com alguma frequência, né? Acidentes que envolvem aí motoristas que têm bebida no carro. Mais do que a legislação, mais do que a punição severa, tem de haver também um trabalho de conscientização, de educação da população. Esse trabalho está sendo desenvolvido com campanhas, é um trabalho que está a contento na visão de especialistas? Sim, hoje, se nós pegarmos as 4 principais causas de acidentes de trânsito, 3 estão relacionadas ao fator humano: desobediência, imprudência, excesso de velocidade, e o álcool entra em 4º lugar. Em 2018, o álcool ocupava a 2ª posição. Então, nós temos que acreditar que a população está se conscientizando. Mas, infelizmente, desde os primórdios, a nossa sociedade ela responde mais precisamente e efetivamente ao caráter punitivo. Temos que acreditar que a campanha de conscientização, de educação no trânsito, principalmente a educação nas escolas, porque um carro que tem uma criança, que tem um menor, que é uma pessoa desprovida de maldade,
ela, ao visualizar um pai sem cinto, uma criança sem cadeirinha, um pai segurando uma latinha, já vai gerar um primeiro constrangimento. Então, o trânsito ele tem que ser conversado dentro das casas, dentro das escolas, dentro do trabalho, mas também não pode afrouxar as regras. Por isso que nós acreditamos que a ampliação da efetividade dos resultados que, de maneira brilhante, São Paulo e Rio de Janeiro apresentam para outros estados, vai gerar uma cadeia de intimidação, assim como em 2008, há 12 anos, quando essa lei surgiu, porque naquela época, quem se falava que não poderia beber? Qual quantidade? Então, vem se fazendo uma dosimetria e, felizmente, em 2012, nós já vamos tratar isso como uma questão de saúde pública. Os acidentes de trânsito, eles ocupam, historicamente, 60% dos leitos hospitalares. Leitos de UTI, leitos de enfermaria. Imagina, o trânsito, paralelamente, matando em relação à Covid, que tragédia que o cenário brasileiro da saúde pública e da saúde no trânsito não pode apresentar nos próximos dias. Muito bem, eu quero agradecer o médico especialista em medicina do tráfego, Alisson Coimbra, que conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Alisson, obrigado pela conversa, um grande abraço e até uma próxima.